O que acontece depois da morte? Vamos ter consciência do que aconteceu depois que morremos? Já ouvi muitos dizerem: quando você morre, seu espírito pode se comunicar com as pessoas nesse mundo, ou pode reencarnar de novo nessa vida. Outros dizem que após a morte você fica em um estado intermediário entre o céu e o inferno, chamado purgatório. E alguns dizem: não há nada depois da morte. Morreu, acabou. E quando eu ouvia tudo isso, não conhecendo as Escrituras, eu até pensava que algumas coisas poderiam ser verdade. Sempre ficava na dúvida sobre o que de fato poderia acontecer depois da morte. Mas o que a Bíblia nos ensina? O que a palavra de Deus diz sobre a vida depois da morte? Alguns irmãos pensam que estamos dormindo, que não temos consciência depois da morte, pelo fato de Jesus ter falado que Lázaro dormiu, em João capítulo 11, versículos 11 ao 14. Diz: tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus estava falando da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Nessa passagem, Jesus quer nos ensinar que aquilo que é o maior temor para o homem, a morte, para Deus é tão pequeno que é como falar para o homem despertar de um sono. E depois o próprio Jesus vai afirmar para os discípulos claramente que Lázaro morreu. Engana-se quem pensa que após a morte a pessoa deixa de existir ou entra num estado de existência inconsciente, um suposto sono da alma. Realmente a Bíblia fala da morte como um sono. Diz assim em 1 Coríntios 15, versículos 6 e 20, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Tessalonicenses 4, 13, 15. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum procederemos os que dormem. Essas passagens estão falando da ressurreição, mostrando para nós que há esperança depois da morte, comparando a morte com um descanso dos que dormem. Mas isso é apenas uma figura de linguagem para falar que a pessoa descansou de suas obras. Não quer dizer que ela esteja inconsciente, dormindo em um sono profundo depois que morreu. Em Eclesiastes 9, 5, 6, as pessoas também fazem essa confusão porque tiram o texto do contexto e não têm uma interpretação clara do que a palavra está dizendo. Diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Muitos tiram do contexto e tentam colocar essa passagem como se estivéssemos dormindo depois da morte, sem consciência de nada. Mas o texto é bem claro que está dizendo de uma consciência debaixo do sol, ou seja, nessa vida.
Capítulos anteriores, dentro do contexto, vêm falando sobre isso. Depois que morremos, não temos parte ou consciência do que está acontecendo nessa vida. E nada sabemos daqui, tirando já a hipótese que algumas pessoas dizem que alguns espíritos das pessoas, depois da morte, podem conversar com pessoas vivas nessa vida. A Bíblia deixa claro que isso é impossível. E quando isso acontece, são demônios passando por parentes ou amigos que já morreram e assim enganando as pessoas que estão vivas, fazendo acreditar na mentira. Mas isso não procede da palavra de Deus, como encontramos em Lucas 16, 19 ao 31, que o morto está plenamente consciente depois da morte, mas que não pode voltar para essa vida. Acompanha o texto comigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembra-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os que de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Muitas lições que podemos tirar dessa história que Jesus nos conta, mas quero focar aqui na consciência depois da morte. Notem que eles estão conversando entre si. Lembram da sua vida aqui na terra antes da morte. Mas depois que morreram, eles têm um destino certo para cada um deles pelas suas escolhas antes da morte. O descrente, que mesmo Deus dando a sua palavra e enviando homens para falar e testemunhar dela, não acreditaram e não se arrependeram dos seus pecados e estão no sofrimento. Mas também o crente, o Lázaro, mesmo com as dificuldades da vida, creu na palavra de Deus e foi justificado e entrou na bênção de Deus. Como várias passagens da Bíblia que revelam consciência após a morte, a vontade do apóstolo Paulo de partir e já estar com Cristo neste momento. Filipenses 1, 23. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo que assim que ele morrer, ele vai estar com Cristo, na presença de Deus. Em Lucas 23:43 diz: Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aqui o ladrão na cruz, arrependido dos seus pecados,
pede para Jesus lembrar dele quando vier no seu reino. E Jesus responde que hoje estará com ele no paraíso, estará na presença de Jesus Cristo. No livro de Apocalipse 6, 9 e 11 diz: Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. Mais uma vez, a Bíblia deixa claro que depois da morte estamos conscientes e temos recordação do que aconteceu nessa vida. Eles estão na presença de Deus, clamando por justiça, para que Deus julga os que habitam aqui na terra, porque foram mortos por causa do testemunho que deram da palavra de Deus. E Deus diz para eles aguardarem um pouco mais de tempo, até que complete a plenitude dos tempos de todos que morreram por causa da palavra de Deus. No próximo capítulo de Apocalipse 7, 9 e 15 diz: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciões tomou a palavra e me perguntou: Quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Essas pessoas estão dormindo? Não. Eles estão louvando a Deus e estão vivos e conscientes depois da morte. São de todas as nações da terra. Estão de pé diante de Deus junto com os anjos. Estão adorando a Deus e ao Cordeiro Jesus Cristo. Eles vieram desse mundo da grande tribulação e foram justificados pelo sangue de Cristo. Está falando aqui da igreja, que são pessoas que creram no sacrifício de Jesus Cristo e pelo seu sangue foram justificadas para Deus, porque acreditaram, creram na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5,8 diz: Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aqui vemos que após a morte, o crente vai deixar esse corpo imediatamente e estar na presença de Deus para habitar com o Senhor. O corpo fica aqui na terra até que no fim dos tempos Cristo venha e ressuscite o corpo do crente para receberem um corpo glorificado e novo, e assim estar na presença de Deus em corpo, alma e espírito, completamente perfeito, sem pecado, para sempre, para a vida eterna. Então concluímos com a Bíblia que depois da morte há vida e temos consciência. Estamos conscientes e vivos, e estamos apenas em 2 lugares. Não existe um lugar intermediário.
Não existe purgatório. Só existe céu e inferno, segundo a Bíblia, a palavra de Deus. E vamos estar no sofrimento eterno, longe da presença de Deus, porque optamos por estar assim nessa vida, através das nossas escolhas, das nossas decisões, ou na bênção, na presença de Deus, porque cremos na palavra de Deus e em seu Filho, Jesus Cristo. Diante disso, convido você a tomar essa decisão, a fazer essa escolha hoje. Se você está vivo, é porque Deus ainda tem dado oportunidades para você conhecê-lo e crer, se arrepender dos seus pecados e converter a sua vida passada e fazer uma nova escolha hoje, direcionado pela palavra de Deus, pelo Evangelho da salvação, que é Cristo Jesus. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Indicação de Bíblias na descrição do vídeo. Se essa mensagem foi importante para você, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe com seus familiares e amigos e anuncie assim o Evangelho da salvação. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.